Olá! O primeiro semestre de 2025 foi bastante recompensador para quem resistiu às turbulências e se manteve firme na Bolsa Brasileira. Em meio a bastante volatilidade, causada por diversas notícias relevantes, tanto em âmbito local quanto internacional, o Ibovespa acumulou valorização de cerca de 15% nos primeiros 6 meses do ano. Mas como isso aconteceu e qual será o cenário para o restante do ano? Eu sou o Matias Venosa, estrategista de ações do Itaú BBA, e hoje vamos falar sobre o desempenho da Bolsa de Valores. Esse é mais um episódio da Rota 25, série em que estamos falando sobre como diversas classes de investimento se comportaram no ano até agora e o que esperar para os próximos 6 meses. Aqui na descrição, você confere o link para a playlist completa. Então já curta esse vídeo e fique com a gente até o final para descobrir tudo o que você precisa saber sobre o desempenho da Bolsa e como isso tudo afeta os seus investimentos. Depois de um cenário pouco animador para o Brasil no final do ano passado, vimos um movimento de forte valorização das nossas ações nos primeiros 6 meses de 2025. De maneira geral, nós acreditamos que o principal motivo por trás disso não é propriamente uma visão mais benigna em relação aos fundamentos da economia brasileira, mas sim uma busca dos investidores globais por uma maior diversificação geográfica dos seus portfólios, o que beneficiou, entre outros países, o Brasil. Para entender o ponto de partida, é preciso relembrar que, durante anos, nós vivemos o chamado excepcionalismo americano. Durante esse período, os investidores globais mantiveram posições muito concentradas dos seus portfólios em ativos estadunidenses, em meio a um contexto em que a economia do país se mostrava pujante e o advento de tecnologias disruptivas, em particular da inteligência artificial, se apresentava como um fator capaz de proporcionar melhorias significativas na rentabilidade das principais empresas de tecnologia do país. Por conta de uma série de fatores, como a implementação de tarifas de importação mais restritivas por parte dos Estados Unidos, a narrativa do excepcionalismo americano perdeu força desde o começo de 2025. Como consequência, os investidores procuraram recalibrar os seus portfólios, diminuindo as posições sobrealocadas no país e aumentando a diversificação em praticamente todos os outros mercados. Nesse contexto, a nossa bolsa se beneficiou de uma entrada líquida de cerca de 25 bilhões de reais em recursos estrangeiros desde o começo do ano. Em relação aos principais acontecimentos no mercado internacional, um tema foi recorrente do começo ao fim do semestre: as discussões sobre as tarifas de importação implementadas pelos Estados Unidos a outros países, em especial a China e vice-versa. Conforme viemos falando nos últimos meses, tarifas de importação mais altas tendem a causar um impacto estagflacionário na economia do país que as impõe. Isso significa que cresceram as preocupações com a atividade econômica e com a inflação nos Estados Unidos, e considerando a relevância do país para a economia mundial, o mercado apresentou muita volatilidade nos dias em que os noticiários focaram nesse assunto. Além do assunto de tarifas, os conflitos militares envolvendo o Irã, Israel e os Estados Unidos passaram a ser um dos assuntos de destaque no noticiário dos investidores a partir da segunda metade de junho. Em meio à escalada nas tensões, cresceu o risco de uma interrupção do comércio no Estreito de Hormuz, canal marítimo controlado pelo Irã, por onde passa cerca de 20% do petróleo comercializado globalmente, o que levou a uma disparada do preço da commodity. No âmbito doméstico, as discussões estão concentradas principalmente em assuntos de natureza tributária. No fim de maio, o governo publicou um decreto alterando as regras de incidência do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, que foi derrubado pelo Congresso cerca de um mês depois, mas que ainda deve ser objeto de judicialização no STF. Além disso, tramita em paralelo uma proposta de medida provisória que altera as regras de tributação de imposto de renda sobre ganhos com rendimento de ativos financeiros até então isentos, como LCIs, LCAs e debêntures de infraestrutura, além da unificação da alíquota sobre rendimentos de renda fixa em 17,5%, entre outros. Para ficar por dentro dos desdobramentos, não deixe de acompanhar o Ion. E agora? O que esperar daqui para frente? Com o possível cenário de tarifas mais amenas e de corte de juros nos Estados Unidos a partir de dezembro, o que pode possibilitar que outros países, entre eles o Brasil, façam o mesmo, nós temos uma visão moderadamente otimista para o Ibovespa no segundo semestre, embora reconheçamos que o potencial para a valorização pareça mais limitado depois do desempenho da primeira metade do ano. Para os próximos meses, será de grande importância acompanhar as notícias que tratam das negociações dos Estados Unidos com outros países em relação às tarifas comerciais. Lembrando que em julho e agosto terminam as suspensões de 90 dias dos aumentos das tarifas norte-americanas sobre bens e serviços importados do restante do mundo. Além disso, no cenário interno, o mercado deverá ficar de olho nos próximos passos envolvendo a questão do IOF e da MP, que prevê alterações tributárias sobre uma série de ativos financeiros, uma vez que isso não apenas exerce impacto no cenário das contas públicas, mas também pode alterar preferências de alocação por parte dos investidores.
Com isso, chegamos ao fim da nossa retrospectiva sobre o cenário da Bolsa de Valores no primeiro semestre e da nossa análise sobre os desafios que deverão acontecer nos próximos 6 meses. Se você quer continuar acompanhando as principais tendências e análises do mercado financeiro, não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal do Ion Itaú. Também ative as notificações e acompanhe todos os episódios sobre a retrospectiva do primeiro semestre. Deixe seu comentário e nos conte o que achou. Um abraço e até a próxima!